Graça e paz. Por favor, venham para frente. É bom estarmos mais próximos. Obrigado. Alguém que está próximo à porta, por favor, a cortina ou a porta fechada. A claridade atrapalha bastante, que eu não consigo ver o rosto de vocês. Nós estamos estudando encontros com Jesus, baseado no Evangelho de João, os encontros que pessoas tiveram com Jesus. E é significativo o estudo do Evangelho de João, porque João foi uma pessoa muito próxima de Jesus, e ele traz uma revelação importante sobre Jesus. Jesus como Filho de Deus, como Criador, como aquele que sempre existiu, mas ele se fez carne, ele se fez homem e viveu conosco. E as pessoas que encontraram com Jesus nesses encontros, esses textos que lemos são, vamos dizer assim, os mais importantes da Bíblia para o nosso ensino. Jesus transformando água em vinho, um milagre extraordinário, que mostra o que Ele pode fazer por nós, né, transformando nossas vidas. Jesus ressuscitando Lázaro. Então, alguém que estava morto há 4 dias, Jesus traz de novo a vida. É um testemunho maravilhoso, grandioso, incalculável, né? Jesus encontrando, ou Nicodemos encontrando com Jesus, e Jesus falando: olha, o que é carne, mas o que é do Espírito é Espírito. Você precisa nascer de novo, falando sobre o novo nascimento. Então, nos dando a mensagem que é crucial na vida do ser humano. Ou ele nasce de novo e tem a vida eterna, ou ele continua sendo carne. Jesus falou: a carne para nada aproveita. O Espírito é que dá a vida. As minhas palavras são Espírito e são vida, Jesus disse. Então, hoje, a lição de hoje fala da ressurreição de Jesus. Então, vamos dizer assim, seria o maior milagre. Jesus, ele ressuscitando. E a fé cristã está baseada na ressurreição. Paulo tem um capítulo inteiro, em 1 Coríntios, capítulo 15, que ele discorre sobre a fé e a ressurreição. Ele diz: se ele não ressuscitou, porque havia dúvidas no primeiro século sobre a ressurreição de Jesus, havia aqueles que duvidaram de Jesus e foram contra a ressurreição. Se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas as provas são incontestáveis de que ele ressuscitou. Amém?
E o autor fala nesse encontro que na ressurreição a primeira pessoa a chegar lá foi Maria Madalena, aquela pessoa, aquela senhora que tinha sido liberta de demônios na vida dela. E ela amava o Senhor, e ela queria muito praticar uma boa ação, porque ela foi ao túmulo para ver o corpo de Jesus. Ela não foi para encontrar Jesus vivo. Aliás, quando ela vê que o túmulo está vazio, e ela vê um homem ali, que para ela era um jardineiro, ela pergunta: você por acaso viu? Onde está o corpo? Você pegou? Alguém pegou? Fala, eu quero. Então, a ideia de ressurreição nem passava pela cabeça, pelo coração de Maria Madalena. Ela queria o corpo. Ela tinha tido um relacionamento com Jesus por ser liberta, ela tinha um amor por Ele, tinha uma gratidão por Ele, e esperava fazer alguma coisa, talvez embalsamar o corpo de Jesus, fazer alguma coisa. E ela é surpreendida, porque aquele homem, que na mente dela era o jardineiro, disse: por que você chora? E a voz, a memória da voz de Jesus no interior dela, trouxe a resposta imediata: mestre, ou rabi, que quer dizer mestre. E ela vai para tocar em Jesus. Jesus diz: não me toques ainda, não fui para o Pai, vai aos meus discípulos, e eu vou encontrar vocês na Galileia, eu vou encontrar todos na Galileia. Então há até uma crítica. Jesus repreendeu os discípulos em várias situações por questões de fé. Lembram disso? Quando eles estão no barco e tem a tempestade, eles estão com medo, os discípulos, e Jesus está dormindo, ele vai ser acordado pelos discípulos. Os discípulos dizem: você não se preocupa, nós estamos perecendo, olha a tempestade. O que Jesus disse para eles? Homens de pouca fé. O que Jesus estava querendo dizer com isso? O que você pensa? O que você sabe sobre isso? O que Jesus estava querendo dizer? Homens de pouca fé. Alguém? Mas só ter coragem? Era só ter coragem? Eu penso que Jesus estava querendo dizer o seguinte: por que vocês não fizeram alguma coisa? Por que vocês não acalmaram essa tempestade? Homens de pouca fé. Vocês deviam ter fé e acalmar essa tempestade. Jesus repreendeu os discípulos uma outra ocasião, porque eles tentaram expulsar um demônio de um menino, e o demônio não saiu. E aí o pai chega para Jesus e diz: tem misericórdia, me ajuda.
Os discípulos não puderam. Jesus os liberta e Jesus fala o que para os discípulos? Se lembram? Os discípulos perguntaram: por que nós não podemos expulsar? E Jesus falou: pela pequenez da vossa fé. Porque se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam ao monte: ergue-te e lança-te no mar. E seria feito. Então Jesus repreende várias vezes os discípulos por falta de fé. E ele repreendeu todos os discípulos, menos Judas, porque ele se enforcou. Mas quando ele ressuscitou e que ele encontrou com os discípulos, ele repreendeu, porque eles não creram. Não havia nenhum que creu na ressurreição. Nenhum dos discípulos creu na ressurreição. 2 deles foram para o caminho de Emaús. Lembram? Jesus se pôs no caminho com eles e foram conversando. Eles falaram com Jesus: você não sabe o que aconteceu? Nós esperávamos que ele ia ser o rei de Israel, nós esperávamos que ele era o Messias, mas morreu e hoje é o 3º dia. Ouvimos falar que as mulheres aí falaram que ele ressuscitou. E Jesus começa a mostrar as escrituras e falar com eles: vocês são tardios para crer o que os profetas disseram. Vocês são duros de coração. Até que Jesus vai partir o pão lá na casa à noite, né? E os olhos deles se abrem e eles reconhecem que é Jesus. E voltam correndo então para os discípulos. Jesus repreendeu Tomé. Lembra? Tomé não foi numa reunião. Jesus aparece. Os discípulos contaram: Tomé, o mestre veio, apareceu, ele ressuscitou. Se eu não ver o lado dele, a marca da lança, eu não creio. Passou a semana, próximo domingo, é o primeiro dia da semana, eles estão reunidos, Jesus se apresenta. O que Jesus fala para ele? Ei, Tomé, veja as minhas mãos. Vem aqui. Põe sua mão aqui, do meu lado. Veja que sou eu. Não seja incrédulo, mas seja crente. E Tomé se dobrou a Jesus e disse: Senhor, meu Deus, meu Senhor. E Jesus disse: porque você me viu, você creu? Mais bem-aventurados que não viram e creram. Então tem todas essas repreensões de Jesus sobre a fé, e especialmente na ressurreição. O resumo do Evangelho, no meu entender, segundo o que eu entendo que Paulo explicou, se resume em 3 fatos: que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Esse é o resumo da mensagem. Nós cremos que Jesus morreu, que foi sepultado e que ressuscitou no 3º dia. Amém? Agora, se Jesus repreendeu várias vezes os discípulos por causa da fé, como
nós estamos hoje, no século 21, como está a nossa fé? Como está a sua fé? Maria Madalena, por ela não crer na ressurreição de Jesus. Porque ela era uma mulher naquele tempo era um tanto separada, uma mulher judia. Ela não participava do grupo de discípulos, 12 eram os seus discípulos, depois 70, mas as mulheres serviam, elas estavam com uma certa proximidade de Jesus. Então eu não sei quanto que ela tinha entendimento da ressurreição. Jesus falou muitas vezes que ele ia ressuscitar. Lembram quantas vezes ele falou durante o seu ministério? Convém que o Filho do Homem seja entregue, vai ser morto, mas ele vai ressuscitar no terceiro dia. Agora, tudo isso era estranho, porque nós só assimilamos um novo conhecimento se nós temos base de um conhecimento anterior, se nós precisamos saber aritmética, não é? Tabuada, nós dizíamos no meu tempo, eu preciso saber tabuada, as operações fundamentais, não é? da matemática. Para mim, estudar álgebra. E daí para frente. Se eu não tenho conhecimento básico, eu não posso ter o futuro, não é isso? E o conhecimento que eles tinham de ressurreição era novidade. Era novidade. Apesar de, no Antigo Testamento, ter histórias de ressurreição, mas era coisa rara. Hoje as informações estão na Bíblia para nós, é diferente da informação que estava para aqueles discípulos. Deixa eu passar essa informação que eu acho muito importante. Eu só aprendi isso há 5 ou 6 anos atrás. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos que contam a história de Jesus, o nascimento, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, eles só foram escritos muitos anos depois da morte de Jesus. Então pegue aqui a história. Jesus nasceu, ele é um bebê, foi apresentado, ele tem 12 anos, foi no templo, ele tem 30 anos, ele foi batizado, ele começou seu ministério. Nós estamos vivendo a história, certo? Essa história não está escrita, não tem um repórter, não tem celular, não tem Globo, não tem Bandeirante, não tem nenhuma TV anunciando, olha, Jesus nasceu, os anjos cantaram, os pastores viram, não tem nada. O que aconteceu a respeito do nascimento de Jesus é Maria e José que sabem, ninguém está sabendo disso, eles só. Isabel, a sua prima, depois a família. Jesus, na sua infância, vai para a sinagoga com seus pais, costumes judeus. Toda a história está processando, mas não tem um repórter, não tem um escritor acompanhando e dizendo, olha, está acontecendo isso, certo? Ele morre na cruz, ele ressuscita, ele volta para o Pai, envia o Espírito Santo, a igreja começa, nós estamos caminhando, certo? Depois que passa muitos anos, estou fazendo aqui a linha do tempo, certo? Aí
Marcos resolve escrever o Evangelho. Ele tem informações com Pedro, ele tem informação com outros discípulos, e ele escreve então o Evangelho de Marcos. Mas isso é lá no ano 50. Jesus nasceu ano 0, vamos pegar a história. Morreu no ano 30, mais ou menos. Agora, no ano 50, é que se escreve o Evangelho. E o Evangelho não sai como jornal, não tem banca e não tem livraria. O Evangelho está escrito e restrito a algumas pessoas. Eles não têm essa informação. Estão entendendo? O Evangelho de João, então vamos lá no final da linha dos tempos, lá no ano 90. Olha, já se passaram 60 anos quando João escreve o Evangelho. Estão pegando essa ideia? Está fazendo sentido para vocês? Quer dizer, os evangelhos que contam a história da vida de Jesus, os seus feitos, os seus ensinos, faz parte de um período pequeno da história em que o judaísmo vigorava com o templo, com os sacerdotes, com os sacrifícios, os costumes, estão entendendo? Mas dentro desses costumes, dentro desses fatos históricos, o Evangelho está acontecendo. É uma mensagem nova, completamente diferente daquilo que eles estavam acostumados. Estão entendendo? Então, as pessoas que vivenciaram essa experiência dos 30 anos do ministério, tinham pouca informação ou nenhuma informação que nós temos hoje. Então, hoje você quer ler sobre a ressurreição? Você pode ir, todos os evangelhos diz, está lá. Atos diz, Coríntios diz, está entendendo? Mas eles não tinham essa informação. Então, os fatos do Evangelho aconteceram antes da cruz. O registro desses fatos se deram bem depois. As pessoas que viveram o fato provavelmente não tiveram acesso ao registro dos fatos. Eu não sei se José e Maria leu algum dos evangelhos, ou ouviu alguma coisa dos escritos dos evangelhos. Já pensou nisso? Provavelmente não. Eu acho que se um dia pudesse ser revelado a Maria tudo o que está escrito, ela vai falar, poxa, eu bem que desconfiava, eu bem que sabia, eu cria, por uma coisinha pequena, por pouca coisa que ela ouviu, o anjo dizendo para ela, você vai ser mãe do Salvador. E se ela tinha conhecimento das escrituras, dos profetas, então ela ia saber, sim, Isaías diz, ele levou os nossos pecados sobre si, ele levou as nossas dores, ele levou as nossas enfermidades. Entende? Está fazendo sentido? É importante isso? Deixa eu dizer mais uma coisa. Então, quando nós vemos Jesus no seu ministério, falando a palavra de Deus,
ele está fazendo como um rabino, como um mestre judeu. Ele está interessado em passar as informações para um povo judeu. Tanto é que ele enviou os discípulos dizendo assim: vocês vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não saia pelo caminho dos samaritanos, não saia pelo caminho dos gentios. Vai ao meu povo. E ele está falando no período da lei. O período da graça, que começou com Jesus, ele veio e trouxe a graça. Silas, põe Gálatas, acho que é 5... Gálatas 4. Verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não sois mais servos, mas filhos, e se sois filhos, sois também herdeiros de Deus. Jesus, vindo na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei, e ele diz: vai se cumprir toda a lei. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Ele foi quem cumpriu a lei. E aqui em Gálatas, diz o seguinte, que eu quero ler para vocês. Capítulo 3, verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos crentes. Mas antes que viesse a fé, presta atenção nessa frase, mas antes que viesse a fé veio. Não existia fé no passado? Existia, sempre existiu, né? Mas a fé veio. Parece paradoxo. Está chovendo numa molhada? A fé veio. Quando Jesus veio, coisas que existiam no passado, mas que não era percebido, agora em Jesus é percebido. Sempre houve a graça de Deus, mas quando Jesus veio, diz que a graça veio, ele veio cheio de graça e de verdade. A fé existia, mas quando Jesus veio, a fé veio.
Sabe o que é isso? Abre-se uma oportunidade agora completamente diferente. A fé veio. E aqui diz mais: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. Está vendo? Então, a lei estava dominando as pessoas para elas não ficarem desenfreadas no pecado. Não mate, não roube, não cometa adultério. Era a lei pondo um freio, certo? Para as pessoas não pecar. Então estávamos debaixo da lei para ser contidos até que viesse a fé. A fé veio. Agora você crê. Você não precisa mais ouvir: não cometa adultério, não roube, não cobice. Por quê? A fé veio. O autor da fé está dentro de nós. Nós temos uma experiência com Ele. Estão entendendo? Nós agora somos livres. Livres. Nós não temos tempo de entrar em tudo isso aqui, mas nós somos livres de tudo aquilo, como o pastor disse, era como escravos do pecado. Como o povo estava no Egito, escravos de Faraó, nós estamos escravos do pecado. Mas a fé veio. Romanos 12, 3, Silas, por favor. Romanos 12, 3. Diz o quê? Vamos ver. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida do quê? Pense conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Tem uma tradução que diz que cada homem. Deus repartiu. A graça veio, a fé veio, e Deus repartiu fé. O que significa repartir? Eu tenho um bolo, vou repartir. Você toma um pedaço? Você toma um pedaço? Você toma um pedaço? A fé é um dom de Deus. A Maria Madalena, ela não podia crer, ela ainda não entendia o dom de Deus, ela não entendia que a fé estava vindo, ela não entendia que a fé veio. Agora a fé veio. Se a fé não viesse, os homens não podiam, as pessoas, nós não podíamos crer em Jesus, nós não teríamos fé. O homem natural não tem fé. Nós temos fé porque nós recebemos. Deus repartiu uma medida de fé. Você tem uma medida. Cada um tem uma medida. Agora eu quero perguntar, eu quero ver se você sabe. Qual é a medida da sua fé? Qual é a medida da sua fé? Jesus falou para os discípulos: homens de pequena fé. E Jesus falou do grão de mostarda. Pode pôr, Silas?
que é um grão de mostarda? Hã? Estão vendo lá o grão de mostarda? Eu estou vendo uma mão. Olha, tem uma mão lá. Ah, tem lá. Jesus usou essa expressão, o grão de mostarda, porque é uma semente pequena. A fé do tamanho do grão de mostarda. A sua fé é desse tamanho, irmã? Sua fé é tamanho de um grão de mostarda? Hã? Você tem uma medida de fé. Uma medida de fé. Mostre a outra semente, Silas. Agora nós vamos ver a maior semente. Conhece? Essa semente é uma semente de uma palmeira, chama coco do mar, que dá lá nas ilhas do Pacífico, ou do Oceano Índico, que as pessoas, os navegadores pensavam que essas palmeiras nasciam no mar. Uma semente dessa pode pesar de 20 até 40 quilos. É uma semente. Que tamanho é a sua fé? Uma semente de mostarda ou do tamanho da semente do coco do mar? Você tem uma medida de fé. A irmã Helena está dizendo que mesmo a fé sendo de um tamanho de grão de mostarda, está bom. É uma coisa boa. A fé. Jesus usou essa expressão para enfatizar que a fé não depende do tamanho da sua fé, depende o alvo da sua fé, em quem você crê. O Deus que você crê. Amém? Agora, a sua fé pode ser desenvolvida. Vamos usar ainda a ilustração da semente, porque a semente, ela traz em si mesma toda a característica da sua origem. Se você tem uma semente de mostarda ou você tem uma semente do coco, elas têm em si a característica da planta que originou. Ela tem o poder em si de produzir aquilo que ela é, aquilo para que ela foi programada, aquilo para que ela foi criada. Ela tem o poder. Eu gosto muito de uma árvore chamada acácia. Não sei se vocês conhecem. É uma árvore que cresce muito grande e ela dá flores amarelas e é uma lindeza o tamanho. E a semente da acácia ela vem de uma vargem, uma semente grande. Quando era criança usava como para brincar de jogo de trilha, de dama, a semente grande. Agora, se você tem uma semente de acácia, que é uma árvore grande, ou você tem uma semente de alface, você planta, e essa semente, preste atenção nisso aqui, é muito importante, ela tem o domínio sobre o solo. Não é o solo que vai produzir a árvore da acácia ou o alface.
é a semente que tem o domínio sobre o solo. Quando aquela semente é convenientemente plantada e cuidada, ela exige que o solo dê a ela o que ela demanda, aquela característica. Por exemplo, todos sabem das sementes que você deve comer, né? Que são feijão. O que o feijão tem? Qual é uma característica do feijão? Ele contém o quê? Ferro. Então, quando a semente de feijão é plantada, ela demanda que o solo tire de algum lugar ferro. Estão entendendo? Por quê? Porque a característica dela é ferro, é dar ferro. Nós precisamos disso. E assim cada semente. Eu não dá tempo da gente ver, mas você precisa de vários minerais, você precisa de nutrientes que estão nas sementes. E quem determinou essas coisas foi a semente. Então a semente tem o domínio sobre a terra. Estão entendendo? E vai exigir que a terra dê aquilo que ela é. Então, se a sua fé é como uma semente, o que ela vai demandar? Do reino espiritual. Você vai ter conforme a sua fé. Vamos trazer algum exemplo bíblico? Aquela mulher que sofria 12 anos um fluxo de sangue, ela estava indo de mal a pior, gastou tudo que tinha na mão de todos os médicos, indo a pior. Ela ouve sobre Jesus. Olha, Jesus está curando. Jesus abriu os olhos de um cego. Jesus curou um aleijado. Jesus curou um surdo. Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Ela ouviu a fama de Jesus. O que entrou nela? Fé. A fé vem por ouvir. A fé veio. Ela recebeu uma medida de fé. A fé começou a trabalhar no coração dela e ela disse assim: se ao menos eu conseguir chegar e tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Então é a demanda da semente. Qual era a demanda? Não importava se Jesus estava em Jerusalém, não importava se Jesus estivesse em Cafarnaum, não importava que Jesus estivesse na estrada, não importava onde ele estivesse. Se eu chegar, a minha fé demanda o quê? A minha cura. Foi isso que ela falou? Eu estou certo ou estou errado, gente? Vocês estão comigo ou não estão? A fé demandou e ela recebeu. Ela tocou em Jesus, sentiu no seu corpo que foi curado, e ao mesmo tempo Jesus sentiu que saiu o poder dele. Quem me tocou? E os discípulos disseram: mestre, todo mundo está te apertando, é impossível saber quem te tocou. Ele falou: não, alguém me tocou. E a mulher, não podendo encobrir mais, ela confessou, disse: Jesus, fui eu. E o que Jesus falou para ela? Eu te curei? Eu te curei. Vai em paz. Nenhum outro podia fazer isso. Eu te curei. Foi isso? O que ela disse? O que ele disse? Tua fé te salvou. Te curou, vai em paz, ser livre da sua enfermidade. É lógico que a fonte da bênção é Ele, certo? Por isso que Jesus diz, o importante é o foco.
ela tinha fé para a sua cura. A sua fé demandou isso. Estão entendendo? Esse é um princípio muito básico, muito fundamental na vida cristã. Porque você vai ter aquilo que você disser. Você vai crer, e aquilo que você crer é o que você vai ter. Todas as bênçãos de Deus são disponíveis a nós pela fé. Tudo é pela fé. Tudo que Jesus Cristo fez, o sangue que Ele derramou para a purificação, é pela fé. A sua ressurreição, que é a minha ressurreição, é pela fé. A vida que Ele deu, que é para mim, é pela fé. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Estão entendendo? A demanda da nossa vida depende da nossa fé. E a palavra é a semente. Como a fé, tudo se junta. A palavra é a semente. A palavra do Evangelho é a semente. Pode pôr, Silas, 1 Pedro 1, 23. 1 Pedro 1, 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ah, Nicodemo, você precisa nascer de novo. Como eu posso nascer de novo? Esse versículo diz: como é que eu posso nascer de novo? A palavra aí, semente, no original, é esperma. Assim como o homem tem uma semente, como diz a Levi, que foi escolhido ser o sacerdote, a semente já estava desde Abraão. A semente estava nos seus lombos. Vocês têm filhos? A semente estava no seu pai. A semente estava no seu avô, no seu bisavô. A semente estava em você. Amém? Você forneceu uma semente, você gerou um filho. Amém? Então Deus fornece uma semente. Qual é a semente de Deus? Qual é a semente? Qual é a semente? É a fé e a palavra, né? A palavra de Deus é a semente. Jesus falou assim: o bom semeador saiu a semear. O que ele saiu a semear? Milho? Mostarda? Coco? Do mar? Não, ele saiu a semear a palavra de Deus. Uma parte da semente caiu em boa terra, produziu. Uma parte caiu entre os espinhos sufocaram. Amém? O que é a palavra? Agora, vocês já ouviram a palavra do joio e o trigo? O que foi semeado no meio da boa semente? Má semente? Tem boas e más sementes? Tem boas e más palavras? Você tem então todos os dias tudo isso aqui, de boa palavra. Mas você tem também, meu celular não está aqui. Está aqui, né? Você abre de manhã o seu celular e já tem lá: crise no mercado financeiro. É boa ou má semente? O SUS está em crise. Falta de remédio, falta de hospital,
falta disso, falta daquilo. A empresa X fechou. O governo está desgovernando. Quantas informações quantas sementes você recebe por dia? Isso nos leva a ter mais fé ou é prejudicial à nossa fé? A parábola do trigo e do joio é muito importante por isso. Há uma mistura. Você pode pôr, Silas, Levítico 19:19. Há um princípio de Deus para o povo de Israel, em Levítico 19:19. Quantos já foram da roça aqui? Quantos sabem alguma coisa da roça aqui? Guardarás os meus estatutos, não permitirá que se ajunte misturadamente os teus animais, de diferentes espécies. No teu campo não semearás sementes diversas, e não se vestirás roupa de diversos estofos misturados. 3 coisas aqui. Os animais não devem se cruzar, diferentes espécies. A semente não se deve misturar. Quanto conhece uma expressão da roça, milho híbrido? Conhece? Já ouviram falar? O que é o híbrido? Uma semente misturada. Então, vou dar um exemplo bem claro. Você tem o milho natural, desse que você compra a latinha ou a espiga e faz bolo de milho e coisa assim. E você tem o milho de pipoca, que você compra o milho, põe na panela com óleo ou manteiga e ele estoura, você come a pipoca. São diferentes. Se você misturar, o que acontece? Dá o híbrido. Ele nem estoura, ele pode fazer o fubá, mas entendeu? Prejudica. O que prejudica a fé? Mistura. Você tem uma fé híbrida. Uma hora você crê, uma hora você não crê. Por quê? Da mistura da semente, do que você ouve, do que o seu coração recebe. Estão entendendo? Se você está debaixo da lei e debaixo da graça, não dá certo. Olha o que Deus me disse. Eu não consigo fazer esses mandamentos, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso. Estão entendendo? Mistura. Você ouve. Tudo que você ouve, palavras são semente. Palavras são sementes. A palavra de Deus é a semente boa. A palavra é que gera fé. Você vai ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Nós só assimilamos se nós temos uma base para assimilar. Com a palavra eu posso dirigir a vida de vocês. Vamos nos levantar. O que vocês vão fazer? Você olha no relógio, está na hora de encerrar. Vamos encerrar. Você diz amém, vamos encerrar. A nossa vida é dirigida por palavras. Estão aprendendo alguma coisa? Paulo fala assim: examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Paulo tinha uma preocupação com a igreja de Tessalônica. Ele diz assim:
eu estou dia e noite procurando de alguma maneira ir ter com vocês, porque eu quero compartilhar alguma coisa para reparar a deficiência da vossa fé. Ele diz: eu enviei Timóteo para ele tirar essa dúvida que eu tinha a respeito de vocês, sobre a vossa fé. Agora, quando ele veio e falou da vossa fé e do vosso amor, eu me senti confortado. Estão entendendo? Então, a fé, diz assim, nós devemos edificar uns aos outros. Edificar. E a Bíblia diz, dá um mandamento pessoal, em Judas 20. Amados, edificai a vossa fé santíssima. Olha aquilo que ele chama, vossa fé santíssima. Mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmos, a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Olha que mandamento, para você e para mim. É você que é responsável por edificar a sua santíssima fé, orando no Espírito. Amém? Você vai edificar você mesmo, orando no Espírito. Você vai edificar a sua santíssima fé. É um dom de Deus. Você não tinha, você recebeu, Ele repartiu. A fé veio. A fé está em nós agora. Amém? Somos pessoas de fé. E se nós somos pessoas de fé, nós somos filhos de Abraão. Abraão é o nosso pai, segundo a fé. A fé de Abraão foi aperfeiçoada. Ele não foi aquele homem que sempre teve aquela fé de... Ele tinha tanta convicção em Deus, que Deus tinha dado o filho, que ele estava pronto para sacrificar o filho. Agora, para chegar a esse ponto, teve um caminhar. A sua fé foi edificada. E ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Glória a Deus. Quando você fala glória a Deus, a sua fé está sendo edificada. Fale, glória a Deus. Glória a Deus, mais uma vez. Fique de pé, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por essa manhã. Glória a Deus pela palavra. Glória a Deus pela igreja. Glória a Deus por nossas vidas. Amém? Se fortaleça. Cresça na fé. Amém? Dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aconteceu isso, glória a Deus. Vai acontecer isso, glória a Deus. Amém? Você vai para casa agora? Glória a Deus. Vai almoçar? Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Nós queremos aprender pelo Teu Espírito, Pai. Então nos ensine, nós precisamos. Nós oramos confiados no nome de Jesus. Amém.